68. Temor das consequências de dizer a verdade. Os antigos mestres às vezes tinham receio de confessar a verdade nesta questão, achando que poderiam dar ocasião aos maus para falseá-la ou para falar irreverentemente das obras de Deus. Essa sobriedade tem minha aprovação. Todavia, não penso que haja algum perigo em termos simplesmente o que a Escritura nos mostra. Mas até Agostinho algumas vezes teve esse escrúpulo, como quando disse que não se deve atribuir a cegueira e o endurecimento dos maus à operação de Deus, mas sim à sua presciência. Ora, essa sutileza não pode harmonizar-se com tantas expressões da Escritura que mostram claramente que o que existe é a providência de Deus, e não outra coisa. Semelhantemente, o que alguns apresentam no sentido de que Deus permite o mal, mas não o envia, não pode subsistir. Frequentemente, a Escritura afirma que Deus cega e endurece os maus, e que muda, dobra e move o coração deles. Não está certo empregar essas formas de falar recorrendo à presciência ou à permissão de Deus. Por isso, respondemos dizendo que isto se faz duplamente, porque como acontece que se a luz de Deus for retirada, nada restará em nós, senão a escuridão e a cegueira. Se for retirado o seu espírito, o nosso coração se endurecerá como pedra, cessando a sua direção, nos desgarremos pelos campos, assim boa razão se afirma que Deus cega, endurece e impulsiona os maus, dos quais ele tira a capacidade de ver, de obedecer e de fazer o bem. A segunda maneira, mais próxima da propriedade dos termos, é que Deus, para executar os seus juízos por meio do diabo, ministro da sua ira, dirige para onde bem lhe parece o conselho dos maus, dá seguimento à vontade deles e confirma o seu esforço. Conforme a primeira razão, deve-se entender o que se diz no livro de Jó. Aos eloquentes, Deus, tira a palavra e atira o entendimento. Aos anciãos, tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Igualmente, o que diz o apóstolo Paulo: Deus lhe manda a operação do erro para dar em crédito à mentira. Também em Isaías: ó Senhor, por que nos fazem desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Vê-se que todas essas sentenças visam mais indicar o que Deus faz com os homens, abandonando-os e deixando-os, que mostrar que ele age neles. Mas há outros testemunhos que vão além desse ponto. Quando se fala do endurecimento do faraó, eu lhe endurecerei o coração, diz o Senhor, para que não deixe ir o povo. Pouco depois, ele que confirmou e corroborou o seu coração, tradução direta, deve-se entender que Deus lhe endureceu o coração e não o amoleceu. É pura a verdade, mas há mais uma coisa, é que ele entregou o coração do faraó a Satanás, para o confirmar na obstinação. Por isso ele tinha dito um pouco antes: eu darei mercê a este povo, Israel, aos olhos dos egípcios, ou em tradução direta, enternecerei o seu coração. Paralelamente, quando o povo de Israel saiu do Egito, os habitantes do país pelo qual passaram, território de Sião, foram duros de coração para com eles. De onde teria vindo essa incitação? O certo é que Moisés disse que foi o Senhor que fortaleceu o coração deles para isso. O profeta, citando a mesma narrativa, afirma que o Senhor mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. Agora não se poderá dizer que lhes caíram no erro só porque foram privados dos conselhos de Deus?
porquanto se vê que se foram confirmados e conduzidos àquilo. De algum modo o Senhor os terá inclinado e os terá levado a agir assim. Ademais, todas as vezes que lhe aprouve castigar as transgressões de seu povo, não o fez por meio dos maus. Certo, nestes casos, veja-se bem que o poder e a eficácia da ação procediam dele, e que aqueles maus eram apenas seus ministros. Por vezes ele ameaçou que com assobio chamaria as nações para virem destruir Israel. Por vezes os comparou com uma rede e também com um martelo. Mas, principalmente, ele demonstrou que não havia ociosidade neles, comparando Senaqueribe, homem mau e perverso, com uma cunha ou com um machado, dizendo que ele o conduziria e o impeliria com sua mão para que ele cortasse como lhe agradasse.